educação é ruim no Brasil? O estudo Educação e Desenvolvimento, a formação do capital humano e da produtividade no Brasil, publicado na segunda edição do Millennium Analisa, busca algumas respostas para essa pergunta. Quem tiver interesse pode encontrá-lo na íntegra no site do Instituto Millennium. Primeiramente, não se trata de um problema de falta de recursos. O Brasil investe hoje cerca de 6% do PIB em educação, é o mesmo tanto ou mais do que nações desenvolvidas o fazem hoje. E no ano, na verdade, de 2015 que houve a crise, os 10 anos que precedem essa crise, a rubrica educacional cresceu em 299%, em crescimento real. Então, se trata de um problema de gestão desses recursos e não de mais investimento. A alocação desses recursos também é um ponto interessante, pois apesar do Brasil vir investindo cada vez mais em educação básica, em proporção, o Brasil ainda investe mais em ensino superior público do que em educação básica pública. Então, isso se trata também de um problema, porque hoje, para você acessar o ensino superior público, você tem mais chances de fazer isso se você tiver tido acesso ao ensino básico privado. Então, trata-se de um ponto de atenção, né, de fundamental atenção. Outra questão interessante é que a média de anos de estudo de um brasileiro adulto ela ainda é muito baixa. Apesar dela ter crescido desde 1870 para cá, ela hoje ainda é o equivalente ao que um americano estudava em 1930. Então, a gente está muito atrás, por exemplo, de diversos outros países, inclusive do Chile, enfim, a Argentina está próximo, então o Brasil ainda precisa melhorar muito nessa questão, pois a média de anos de estudo é uma variável que tem muita ligação, por exemplo, com o PIB per capita e com outras variáveis de desenvolvimento, conforme foi testado no estudo com algumas técnicas de machine learning. Outro ponto interessante é que o acesso ao ensino superior, apesar dele cada vez mais vir sendo democratizado, vamos dizer assim, ele ainda é um pouco fechado, é um pouco hermético. Então, as pessoas que estão nas regiões mais pobres do país, elas ainda têm menos acesso, né? Então, isso dada a geolocalização das universidades, e por se tratar de um país continental, quanto mais distante a distância ela implica em custo, né? Então, como eu falei, trata-se de uma pergunta nada simples de ser respondida, né? Enfim, tem vários fatores e várias questões, né? E a última delas, para finalizar, que foi observada no estudo, é que as variáveis de saneamento e infraestrutura, elas têm um peso considerável na frequência escolar. Então, as pessoas que estão naqueles locais em que não tem tanto acesso ao saneamento, à água encanada, elas têm uma tendência maior a uma frequência baixa e, por sua vez, que pode acarretar num atraso, ou até mesmo num aumento de evasão escolar, que lá na frente vai dificultar o desenvolvimento dessa pessoa na área educacional. Então, por que é interessante a gente debater esse assunto? Cada vez mais, não só pela questão cultural, pela questão social, mas principalmente porque o Brasil precisa urgentemente melhorar a produtividade do trabalho. Então, quanto mais acesso e quanto maior a educação em termos de qualidade, mais chances de resolver esse problema da produtividade e de dar condições para que as pessoas ascendam a um nível social superior ao qual elas vieram. É isso, acompanhem as próximas edições do Millennium Explica. Até lá!